Boa noite a todos. Território Oculto de novo nas lives. Rodrigo Cunha de novo aqui. É que vos fala. Gente, muito obrigado a todos que está chegando agora. Tá? Deixa eu tirar aqui o áudio. Tava dando eco para mim. Gente, um abraço. Obrigado a todos que estão presentes, tá? Deixa eu dar logo meu boa noite aqui a todos que chegaram aqui. Luiz Antônio Pietro, boa noite. Associação CEPEX, Leandro, boa noite, meu amigo Leandro. Felipe também está aqui presente, boa noite. Dona Vilma, boa noite. Deixa eu ver mais quem. Esther, boa noite. Vamos lá. Marcos Elísio, boa noite, meu amigo, Associação CEPEX. Eunice, obrigado, minha amiga, tá aí também, obrigado, sempre aqui. Quem tá aqui também é a nossa amiga Sara, também tá aqui a nossa convidada. Claudinei Cândido, boa noite, meu amigo. E Vera Melo. Pronto, até agora foi que apareceu. Gente, deixa eu dar um recadinho antes de começar. Eu andei lendo algumas coisas, alguns comentários, até usaram comentários de outras pessoas para falar de mim. Olha, eu detesto isso, gente. Eu não estava falando com ninguém, eu só estava tomando... Estou há 2 meses praticamente por conta de reforma, tá? Meu quarto, depois foi telhado, depois foi uma caixa enorme de concreto que eu tive que quebrar. Quem viu as fotos aí viu. Não foi brincadeira, não deu tempo nem de fazer barba hoje. Desculpa aí a todos. Tá uma correria danada, tá? Mas hoje eu falo que acabou a obra. Acabou mesmo. Agora só ano que vem, tá? Quem chegou aqui, Maria do Carmo. Boa noite, Maria. Tudo bem? Obrigado por você estar aqui. Então, gente, não fique julgando as pessoas, não, que é feio, tá? Teve uma pessoa que falou uma coisa tão feia pra mim, eu poderia até processar. Mas eu não quis fazer isso, não, que eu não tô a fim de me aborrecer, tá? Mas outros fariam, tá? Então, já dei meu recadinho. Obrigado a todos. Estarei voltando com as lives, com convidado, eu sozinho, trazendo temas. Eu preciso me entrar aqui em sintonia aqui com a ufologia de novo, porque eu fiquei fora durante muito tempo aí, eu não via nem vídeo, não via live, não via nada. Então, deixa eu me organizar aqui direito, então eu voltarei com minhas lives com tudo direitinho, tá bom? Então, eu vou trazer hoje minha amiga, esposa de um grande amigo meu também, que já teve aqui, foi o Felipe, né? Eu nunca sei falar direito, Van Putin. Eu não sei, gente, não adianta, eu sempre me perco com o nome dele. Sara, tudo bem com você? Boa noite. Oi, Rodrigo. Boa noite, Eu, tudo bem? Felipe Pitt Van Putin. Eu não sei, eu não, Putin. quase acertei. Putin. Isso. É difícil, é mais fácil ele entrar e falar do que eu. É difícil o nome dele. Mas é um grande amigo meu, um amigo que eu prezo muito, seu esposo, tá? E eu fico muito feliz que você está hoje aqui no canal, né? E é isso. Se apresente um pouco pro pessoal antes de eu ler toda a sua biografia, ou você quer que eu leia primeiro? Não, pode ler sim, mas boa É. noite, gente. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite, né? Eu espero que seja uma live muito instrutiva e muito interessante para vocês. Então vamos lá. Eu vou botar aqui para vocês verem, tá? Vou botar por enquanto com nós dois aqui. Não, vou botar aqui em tela cheia, que não é tanto tela cheia, tá? Sara Braga, técnica de enfermagem brasileira, criadora do Sara Braga Eventos Reeducacionais Saber.
é um científico espiritualista que pesquisa uma ampla gama de fenômenos anômalos. Sara é palestrante e promotora de eventos. Através do saber, editora periódicos, escreve artigos e produz vídeos para o seu canal no YouTube. Tornou-se ufofilista sob a orientação do seu marido e veterano ufologista e contactado brasileiro Felipe Pitt Van Putten. Vamos lá, vou dizer, ele me corrige depois. Ou a Sara me corrige. Como ele assumiu a coordenação do programa cultural Maravilhas e Mistérios, que em 2023 completou 43 anos, olha, 43 anos já, pô, é uma vida. Em 2022 realizou o 5º simpósio de ufologia e exobiologia SUFOEX, que por sinal eu assisti, tá? Revivendo a série criada pelo marido nos anos 80 e tendo a participação de renomados pesquisadores de 5 países. Agora está preparando o 6º SUFOEX. Olha que ótimo. Sara é apaixonada pela natureza e ufofilia. A levou a apreciar uma gama de impressionantes fenômenos naturais que desconhecia. Muitos daqueles fenômenos são ainda desconhecidos pela maioria das pessoas e nesta live conversaremos sobre um deles, as misteriosas esferas voadoras, que têm sido vistas e filmadas no mundo afora. Pronto. Isso aí. E você acertou o nome, era isso mesmo. Então tá ótimo. Tá ótimo. Lidelane, boa noite. Chegou aí. Boa noite. Gerbialdo, boa noite. Obrigado. Primeira vez aqui, muito obrigado. Seja bem-vindo, tá? Espero que goste. Tá? Sara, e aí? Eu tô muito feliz, tá? Tô muito feliz que você tá aqui. Felipe já esteve aqui, então agora só faltava você, né? Sim. Sara, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Sara, pelo seu currículo, vimos já que você é da área da saúde. Soube depois que você também envolveu-se com distintas formas de terapia física e mental. Além do científico espiritualismo, como foi que o fenômeno OVNI entrou na sua vida? Alguém na sua família é pesquisador de OVNIs? Rodrigo, não. Na minha família de origem, não. Sou somente eu. Uhum. Interessante, cara. E geralmente tem, né? Eu mesmo tinha, né? Tios, não sei o quê. Mas aqui, por exemplo, você é casada com um pesquisador do Felipe, né? Sim. Que, aliás, foi um dos participantes das minhas lives, né? Então, Sim. na adolescência, ele conduziu em Santos, no litoral paulista, o projeto Contact, entre 76 e 77. Tá? Ele já disse que teve muitas experiências de contato com OVNIs. Você também já viu algum com ele? Olha, eu tive essa felicidade, né? Porque tanta gente tem esse sonho de poder avistar alguma coisa e eu tive esse privilégio 2 vezes. Uma foi no Natal de 2016 e a outra no Ano Novo de 2017. A primeira foi a gente tentou reviver alguma coisa do projeto Contact, né? Fazendo aqueles comandos que o Felipe mencionou na live com você também. A gente faz uma preparação, um pedido, né, para alguma inteligência que se tiver presente que possa enviar algum sinal. E nesse momento, no ano de 2016,
aconteceu sob o comando dele, a luz apareceu e ficou piscando, sob o comando de acende, apaga. Foi, assim, uma coisa impressionante e Uhum. marcou e eu nunca mais esqueci. Em 2017 foi algo semelhante também, mas foi uma coisa meio fusiforme com a ponta avermelhada. Também muito interessante, muito marcante. Duas experiências que foram maravilhosas, impactantes e eu com certeza nunca mais vou esquecer. Muito legal mesmo. Cara, que legal, cara. Eu já tive também várias experiências, tá? E eu sei como que é. É impactante mesmo. E foi assim que eu comecei também na ufologia, né? Foi a partir de experiência, mas eu como criança, né? Na época. Ah, bacana demais. Como eu falei antes, eu assisti o quinto Sufoex, tá? Sim. Que foi no ano passado, tá? Você falou que sobre a importância da ufologia. Você acha que após quase 80 anos de pesquisa dos ufologistas civis e militares, que tem diferença, quem não sabe, quem quer ver, vai ver a live que eu fiz com o Felipe, tá? Tá tudo aí, é muito legal, não percam, tá? Eu recomendo. Mas isso depois dessa, tá, gente? Ainda existe muitas coisas inexplicáveis que pode se confundir o povo e os estudiosos. O que você vê de tão importante no estudo das chamadas esferas voadoras ou orbes? Bom, hoje a gente conhece muitas coisas naturais e artificiais que podem sim confundir o Uhum, observador, né? Por favor, uhum. coloca aí para as pessoas a imagem Vamos lá. 2, que é sobre ela que eu vou falar. Deixa eu até, antes de vocês falar isso, um recadinho que eu esqueci de falar. Gente, quem tiver pergunta, vamos deixar para o final que a Sara vai responder toda. Você pode até fazer, eu vou deixar guardado aqui do lado, que tem como eu separar, mas vai ser respondida no final, tá? Vocês podem até fazer. E na hora, durante a apresentação dos slides, nós vamos sair, só vai ficar o slide e vocês vão escutar a nossa voz, tá bom? Só para o pessoal entender. Então vamos lá. Isso, nessa imagem aí, por exemplo, as esferas são coisas muito intrigantes, né? Algumas se Uhum. comportam de algumas formas totalmente inusitadas, ao contrário do que a gente espera dos balões, dos drones, dos satélites, por exemplo, né, Rodrigo? Olha, muitas esferas são grandes, são silenciosas e rápidas. Elas não produzem rastros e outras simplesmente ficam paradas no ar, assim, subitamente. E como se nem mesmo os ventos pudessem abalar essa estrutura. Então, são vistas também esferas pequenas, que parecem sólidas, e outras que se mostram meio transparentes, luminosas, né, translúcidas, como se fossem feitas de vidro. E isso perturba bastante os pesquisadores, porque essas esferas aparecem ou desaparecem subitamente. Isso perturba demais. Então, é como se pudessem se mover por outras dimensões, né, na verdade. E Isso. essa imagem aí que vocês estão vendo, foi feita, esse flagrante foi feito em Bangkok, na Tailândia, em 27 de junho de 2023. Então, é claro que a gente não pode atribuir alguma autenticidade a essas imagens só porque elas são nítidas, né, ô Rodrigo? Porque com Isso, os isso. modernos, mesmo com os recursos gráficos computadorizados que são mais modernos, é possível gerar vídeos e fotos com um realismo bem convincente. Então, às vezes, como é o caso de uma filmagem feita aí nos Estados Unidos, nessa próxima imagem, imagem 3, por favor. Uhum. Um segundo. Isso, como é o caso dessa imagem, feita em 26 de junho de 2023, esse registro é bem claro, mas as interpretações, elas podem ser diversas e elas não asseguram uma classificação como OVNI. Por exemplo, uma série de imagens que a gente recebeu do México, pode ir para a quarta, por favor.
Vou falar sobre elas agora. Calma aí. Isso. Então, essa série de imagens que nós recebemos do México, elas foram feitas por um observador chamado Juanito Juan, em Matamoros, Tamaulipas, na manhã e na tarde de 9 de julho de 2023. Então, essas imagens são espetaculares, porque elas mostram até o sobrevoo de um grupo de esferas voadoras. Mas, infelizmente, apesar, né, dessa clareza obtida, a gente ainda não teve a oportunidade de validar essas imagens, porque muitos suspeitam ter sido causadas, provocadas, né, por computação gráfica. Porque Isso. fotografar uma esfera, Rodrigo, já é um golpe de sorte. Imagina registrar isso 2 vezes no mesmo dia. Seria muita sorte, né? Eu também acho. Deixa eu até que voltar para nós, tá? Deixa eu calma aí, rapidinho. Gente, faz tanto tempo que eu não faço live, tá? Então eu às vezes eu me perco aqui, tá? Então, ó, o Marcos aqui tá deixando aqui um. A gente fez um sinônimo. Obrigado, meu amigo Marcos Correia, ele já entrou aqui. Muito obrigado. Quem chegou agora também, o Wilson Sampaio. Ô, Wilson, boa noite. Voltei com as lives, meu amigo. Eu tô te devendo uma participação no seu canal. Vamos marcar assim, só falar comigo, tá? Fala em off depois, que não falo pelo zap, eu combino direito com você, tá? Então, eu vejo, chega para mim vários vídeos desses. Eu às vezes eu nem coloco lá no meu grupo, porque eu fico assim olhando, eu vejo assim, gente, será que é mesmo? Será que é computação gráfica, não sei o quê? A gente fica em dúvida, né? É uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, né? E eu sei que tanto você como o Felipe tem um cuidado muito grande quando chega um material desse para vocês. Ah, com Então certeza. vocês pesquisam, vocês falam sobre análise e esperem, né? É isso que tem que ser feito. Não é chegar tudo que a gente vê e chegar, não, é óbvio. Ah, Gente, não pode, nem, de jeito nenhum. nem, nem tudo que reluz é ouro, né? A verdade é Aí já essa. passa de ufologia, ufofilia para palhaçada, É, para eu coisas que vejo, não são sérias, que não são críveis, aí bagunça o meio de campo todo. eu peguei um vídeo. Peguei dois vídeos que eu tive que desmascarar a pessoa, tá? E desmascarei mesmo. Um foi o cara botou um disco voador na erupção de um vulcão aí, nem me lembro, mas eu tenho aqui, e por sinal tá no canal, tá no meu canal, se procurar vocês vão achar. Tá? Eu vi no meu canal ou no grupo, eu não sei onde eu botei. Se não tiver no canal eu boto. O cara pegou, fez uma computação gráfica, jogou na televisão, mostrando, é ao vivo, não. Não, o cara simplesmente pegou um disco voadorzinho daquele de fundo transparente, não sei o que, jogou lá dentro, um disco voador no meio. Aí eu entrei em contato com o site, né, com o proprietário do canal, e não é daqui do Brasil, era do exterior, eu entrei em contato, falei com ele, falei ao vivo, ele estava ao vivo ainda, ele falou, não, isso é mentira, mandei para ele, ele falou, não, isso é mentira, isso não aconteceu, não. Eu falei, obrigado. Tirei um print da conversa, tirei um print da conversa que foi ao vivo pelo chat e joguei. Mostrei lá. Ótimo. Tá? Um trabalho ufológico e sobre ufofilia também bem feito tem que ser baseado em pesquisa, gente. Não pode ser achismo, achei bonitinho, vou postar porque é um OVNI. Não. A pesquisa é fundamental para se fazer uma ufofilia e uma ufologia séria. É importante isso. E o outro foi, esse tá até hoje, eu já cansei até de falar que era mentira, que era montagem. O cara pegou a ISS, uma parte da ISS que foi mostrada, recortou, fez um recorte, jogou na televisão, só jogou o que ele queria, tirou a parte da ISS, só mostrou, falou que era um disco voador de uma nave em V, um negócio desse assim. Tá também, tá também aqui no meu canal. Quem quiser pode ver e vão saber a verdade, né? Então,
Eu faço, né, cara? Eu tenho que fazer, né? Eu corro atrás. Né? Às vezes eu erro também, que todo mundo a gente pode errar, né? Mas o importante é Tá? que você busca saber do que se trata e esclarece quando precisa. Isso é o mais importante. Quem divulga trabalho ufológico tem obrigatoriamente que fazer isso sim, tá certíssimo. É. Tem um comentário, só, não é uma pergunta, é um comentário. A Maria do carro fala aqui, eu já vi esferas muito parecidas aqui no meu quintal. Parabéns pelas imagens e avistamento, Sara. Ah, muito Falou? obrigada, Maria. Muito obrigada. A Maria, volta e meia, ela já me mandou vários materiais. Eu estou esperando só o áudio para ela me explicar aqui tudo direitinho, para eu fazer uma live sobre os avistamentos dela. É muito interessante. Tá? Legal demais, eu Maria, vou assistir. é legal demais, tá? Dona Vilma, sua pergunta tá guardadinha aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, né? Deixa eu ver aqui. Essas esferas voadoras também aparecem aqui no Brasil. Tá certo? Não é isso, né? Claro que até a Maria acabou de falar. Você destaca alguma observação brasileira que tenha sido marcante para a sua pesquisa? Com certeza. Aí, ó, eu acredito que a maioria dos pesquisadores vai concordar comigo. Essa próxima Uhum. imagem Então 5, é vamos lá. famosa. Foi um filme da Mixon, né? Olha aí que bacana. Uhum. Essa Uhum. imagem foi feita pelo Heraldo Canales, né? Como eu já disse, pela empresa Mixon em São Paulo, na noite de 30 de maio de 86. E ela é muito significativa para a ufologia mundial, Rodrigo. Ele filmou Uhum. uma esfera luminosa, vocês estão vendo bem aí ao centro, com Tô cerca de vendo. 8 metros de diâmetro, que parecia Deixa eu dar girar e um. produzir umas Eu vou dar um. variações de coloração. Isso mesmo, essa olha que beleza Assim é isso. melhor. Sim, então ela parecia girar e produzir essa variação de cores, né? O Heraldo, Uhum. como experiente cinegrafista, né, teve a presença de espírito, olha aí, de filmar a Lua também, que estava à sua direita. E com isso ele Uhum. impediu que o acusassem de ter filmado o nosso satélite natural. Olha que sacada, né? Ninguém Isso, pode falar que isso. que ele filmou a Lua, por exemplo. Tá Então, aqui. isso mesmo. E o mais legal é que a filmagem foi feita durante a famosa Noite Oficial dos OVNIs, né? Que todo mundo aí já ouviu Uhum. falar com É certeza. claro. Foi uma grande onda de aparições que durou 10 dias, né? Entre 19 e 29 de maio de 86. E foi essa mesma onda que levou a FAB a tentar interceptar 21 pontos luminosos no espaço aéreo brasileiro, conforme o reconhecimento do próprio ministro da Aeronáutica da época, o brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, que infelizmente faleceu em 2011. Mas essa imagem é linda e ficou para a história, com certeza. Isso. Eu lembro muito bem dessa imagem. Né? Deixa eu voltar aqui para nós. Tá? Gente, eu tô achando impressionante. Tá? É você e o Felipe fazem um trabalho excepcional. Ah, Pois é. obrigada, Rodrigo. Muito legal de ouvir e importante para a gente. Pois é, foi mesmo um caso que ficou marcado na história da ufologia, né? Como a gente fala sempre, a ferro e a fogo, que deixou muito cético sem resposta. Eu acho que está sem resposta até hoje, né? Tenho Com quase certeza. certeza. É claro que sempre vão tentar dar explicações para essas esferas noturnas, dizendo que são balões, drones, satélite, fogos artificiais, faróis de carro, distantes sobre neblina. Tem também paraquedista também, que agora tem, esse daí eu já peguei também, paraquedistas, mas isso tem mesmo, quando dá propaganda da, acho que foi da Nike, se eu não me engano, tá? Mas Uhum. deixa pra lá. Mas a gente sabe que essas esferas luminosas noturnas são bem comuns mundo afora, não é isso Verdade. mesmo? É Não é verdade. só aqui no Brasil, não.
Não. E o que acontece? E elas são também difíceis de serem avistadas e de serem investigadas, né? Uhum. Olha aí para a gente na imagem 6 que tem os exemplos. Isso. Uhum. Aí Deixa a eu gente viu aumentar, eu vou ver aqui. Calma, deixa eu ver qual mais isso, esse daqui. Pronto. Aqui para isso. vocês Aí, verem, para dar gente, destaque. a gente está vendo alguns exemplos de registros feitos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em certos incidentes, as imagens não são boas o bastante para mostrar alguma característica que podem sugerir um OVNI, sabe? Mas elas podem acabar explicadas após algumas sondagens. E Uhum. pesquisar essas esferas noturnas, certamente, Rodrigo, pode sim dar muito trabalho, com certeza, porque precisa de uma observação, precisa de equipamentos apropriados, então não basta só registrar e falar, peguei uma esfera e pronto. Então, assim, fica mais complicado, né? As esferas noturnas são mais complicadas mesmo de investigar por causa disso, especialmente. Imagino. Eu estou até tentando explicar até hoje. Calma, deixa eu voltar aqui. Estou tentando voltar, tentar explicar até hoje o que eu vi há muito tempo atrás. Tem filme e vi. Vou mandar para o Felipe depois para ele analisar. Foi até bom eu tocar nesse assunto. Deixa eu só marcar umas perguntas aqui Uhum. para eu poder fazer no final. Olha, se subir essa obra me deixou com uma sinusite ou rinite, sei lá o que é o it da vida, né? Então somos dois, porque hoje eu acordei literalmente gripada. Eu não posso com poeira, não tem jeito, né? Ai, ai. Tá, deixa eu só explicar para quem não chegou agora. Tá bom. As perguntas vão ser feitas no final, assim que terminar a live. Terminar no final da live, a gente vai eu vou passar todas as perguntas e vão fazer umas perguntas de uma só vez, tá? Sara, o que eu acho bem interessante em toda essa fenomenologia é que muitas esferas foram vistas e vamos dizer assim, por experientes pilotos civis e militares também, concorda? Né? Pelo mundo, por todo mundo, aqui, de fora, em tudo quanto é lugar, não é? E a gente sabe que casos que foram até captados e gravados por sistema de radarização, né, de radares, né? Imagino que você conheça muito bem casos, esses tipos de casos, né? Você podia exemplificar para gente? Sim, inclusive, mesmo sendo uma UFOPilista iniciante, eu sei que existem centenas de casos Uhum, de esferas voadoras vistas, né, no caso, por experientes pilotos civis e militares. Igual uhum, nessa imagem que vocês estão observando aí, deixa eu achar ela aqui só um instante. Sim, a minha primeira referência é exatamente isso aí. É o Project Spirit, Projeto Esfera, criado em uhum. 2010 pelo respeitadíssimo ufólogo Dr. Richard Foster Haynes, um psicólogo experimental que trabalhou no Centro de Pesquisa AMES da NASA e que fundou o NARCEP, ou Centro Nacional para Relatos da Aviação sobre Fenômenos Anômalos. Entendi, cara. Eu tô aprendendo bastante coisa com você aqui, tá? Deixa eu só me organizar aqui, voltar aqui. Gente, não repara não, tá? Muitos meses parado aqui, a gente fica assim, tá? Meio enferrujado. Pesquisadores dizem que os OVNIs, de um modo geral, de vários formatos e tamanho, rondam o céu desde a remota antiguidade, né? Isso está na Bíblia, em tudo quanto é lugar. Você também pensa assim, Sara? Sim, inclusive o mundo possui um imenso acervo, né, de referências históricas. É o caso da próxima imagem, a 8. Isso. A Deixa eu ver imagem aqui. 8. Isso. Essas histórias
me obrigam a concordar com isso, né? Existem muitos relatos antigos de observações de fenômenos celestes esquisitos. E um deles está na obra História Natural, do ano 77 da Era Comum. Foi atribuída a Plínio, o Velho. Ele descreveu o seguinte, que uma fagulha caiu de uma estrela e cresceu à medida que descia, até parecer ter o tamanho da Lua, né? Entre aspas. Então, o curioso é que essa tal fagulha voltou a subir até se transformar numa tocha. Já o astrônomo Richard Stotters achava que o fenômeno descrito não passava de um bólido, mas sobre isso não tem uma unanimidade, né? Sobre essa interpretação. Oi? Rodrigo? Oi, tava aqui sem som, desculpa. Eu tiro às vezes para não atrapalhar você, tá? Gente, de vez em quando o YouTube vai jogar uns anúncios, não sou eu não, tá? Se eu quiser jogar, eu jogo aqui assim, quer ver? Ó, vai entrar um anúncio para vocês agora, tá? É rapidinho. Pronto, entrou anúncio para algumas pessoas, tá, gente? Tá? Então, que eu posso o pessoal pensar que sou eu, não, agora fui eu, tá? Mas tem de meia em meia hora parece que o YouTube bota aí um anúncio, tá? Então, o pessoal pensa que sou eu, tá? Normal do Mas YouTube. é normal, mas é bom que eu ganho também, né? Eu não, o canal, eu não ganho nada, o canal que ganha, né? Mas eu achei interessante isso, mas existe também registros antigos, tá? Especificamente sobre as esferas voadoras, você sabe me dizer? Sim, um dos mais antigos é também esquisito e meio difícil de entender. É a respeito da imagem 9. Deixa eu baixar aqui. A imagem 9. Isso. O que é essa imagem? Esse folheto feito em Basel, na Suíça, em 1566, gente, 1566. Nele está escrito que em 7 de agosto desse mesmo ano, a população local avistou uma nuvem de esferas negras. Fenômenos estranhos já tinham sido observados por 3 dias, ao nascer e ao pôr do sol, no mês anterior, perdão, no mês anterior. Então, eu cheguei a pensar que o que aconteceu nesse 7 de agosto foi uma formação das chamadas nuvens mamatos, né? Porque as nuvens mamatos são uma formação rara, que às vezes elas parecem um cobertor de massas esféricas, assim, meio penduradas no céu. Mas dificilmente a gente vai saber o que foi, com certeza. É o que mais parece nuvens mamatos, mas não dá para saber, né? É muito, muito antigo, séculos. Eu já vi esse folheto, né? Eu já andei vendo. Tem vários, né? Tem vários aí. Deixa eu vir aqui pra cá. Tem vários. E cada vez mais. Gente, eu quero agradecer. Tem mais de 300 pessoas nos assistindo. Muito obrigado, Nossa, tá? Que legal. 314 pessoas nos assistindo nesse exato momento. Eu fico muito feliz e agradecer a todos, tá? Se todos clicarem aí e se inscreverem no meu canal, vocês vão ter várias lives aí que vão ser gravadas aí ao vivo. Tudo meu é ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo. Na verdade, eu sei fazer melhor ao vivo do que gravado. Detesto fazer coisa gravada. Eu gosto de ao vivo. E seja o que Deus quiser. Isso aí. né? Mas eu fico muito feliz e quero agradecer a todos. Então, antes de mais nada, só para não perder esses 300 e poucas pessoas ao vivo, tá? Deixa eu fazer o meu merchan aqui também. Depois você vai fazer o seu merchan também, tá? A gente não tá, nós não estamos nem na metade ainda, hein, gente? Vamos lá.
Inscreva-se no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like. Entre para o clube de membros do canal e receba os benefícios exclusivos para membros. Fazendo seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo Pix. O Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela ou pelo Live Pix. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim manter o canal ativo com a aquisição de novos equipamentos e despesas do canal. Você também encontra o LivePix, Pix e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. Aproveitando a inteligência artificial para falar por mim. Tá? E esquecendo, não. Gente, a Adriana tá falando tudo aí. Obrigado, Adriana, por estar aqui no canal. Tá? Seja muito bem-vinda. Gente, olha o like. Deixa o seu like aí. Deixa eu ver quantos likes que tem até agora. Gente, 325 pessoas assistindo. 22 likes tá aparecendo aqui para mim. Então, vamos fazer uma coisa, gente. Vamos botar o dedinho aí no like. Vamos mostrar que essa live está sendo boa para vocês estão gostando. E para o YouTube entregar para mais pessoas, tá? 22 likes para 323 pessoas assistindo. É pouco like, né? Então, vamos lá. Deixa o seu like. É, pouco like. Não custa nada, só apertar assim, ó. Pronto, só isso. Ô, Sara, vamos lá, vamos continuar. Uma vez um sujeito aí me disse que essas esferas na Suíça eram apenas os primeiros balões experimentais. Isso tem alguma base histórica? Olha, eu não acho que essa explicação tenha alguma sustentação, não. Por quê? Coloca a imagem 10, por favor. Boto. Um segundo. Isso. Olha, que eu saiba, a primeira experiência com um balão de formato quase esférico foi a dos irmãos Montgolfier, em 4 de junho de 1783, em Annonay, na França. Esse balão, gente, subiu cerca de 1.000 metros e desceu 3,2 quilômetros distante, após ficar uns 8 minutos pairando no ar. Aliás, aqueles balões causaram, infelizmente, a primeira fatalidade de um aeronauta, né? Em 21 de novembro daquele mesmo ano. Então, essa imagem é relativa a isso e é bastante interessante, né? Mas esse balãozinho ficou no ar só 8 minutos. Deixa eu voltar aqui pra gente. Tá, vamos lá. Então, os primeiros balões surgiram muito tempo depois, né? Então, aqueles fenômenos na Suíça devem ter sido também coisa bem diferente. Mas depois dos balões no século XVIII, a humanidade andou lançando alguns aparelhos esféricos para o espaço, tá certo? Né? Sim. Aí deve ter piorado a confusão na cabeça dos observadores, né? Como que você me fala nisso? E às vezes até hoje está confundindo, né? Sim, imagino que sim. Aliás, o primeiro satélite artificial foi o Sputnik russo, né? Olha aí a próxima imagem 11. Isso, Sputnik 1, na verdade, lançado em 4 de outubro de 1957. Ele era uma esfera de metal polido de 58 centímetros. Tinha 4 antenas, mas o corpo principal era esférico. E ao lado, em 12 de agosto de 1960, a NASA lançou esse satélite ECHO, que era uma gigantesca esfera prateada inflável de poliéster aluminizado ou Mylar, né? O nome correto é Mylar, com quase, gente, 31 metros de altura, uma baita esfera. Imagina. Deixa eu... imagino, cara. Tô imaginando. Pode falar, desculpa, te cortei. 31 metros de altura no espaço, que legal. Gente, deixa eu só falar aqui. Primeiro, obrigado aí, Adriana, tá? Quem chegou aqui também foi Carlos Weber, muito obrigado.
Muito obrigado, tá? E Ufos Wilson. Um grande abraço para Sara e Felipe. Sou fã de Obrigada. ambos pela Obrigada. seriedade na pesquisa ufológica, tá? Nós também, muito Tá. obrigada. Tá? Os principais contatos estou botando aqui para não atrapalhar o andamento do. Legal. E o Wilson tá falando que o anúncio vem em inglês para ele. É bom que você treine o seu inglês depois. Depois você bota para traduzir, meu. Ai, só o Wilson mesmo. Wilson Sampaio é gente boa, um grande. Conhece muito sobre regras de YouTube. Quem quiser, vai lá no canal dele, canal Wilson Sampaio. Qual o seu canal mesmo que tá lá? O nome do seu canal no YouTube? O meu? É. Ah, sim, o meu é Saber Sara Braga, Eventos Reeducacionais. Deixa eu botar aqui. Isso, e Que também depois. arroba Saber do Brasil também, tá no final da live também. Tá, mas só para eu deixar separado aqui, já achei aqui. Tá. Do Felipe já botei na época. Então não precisa não, já botei. E tem um outrozinho de vocês que eu andei vendo aqui. Muito de saber. Não, Minutos de Saber, Minutos de Saber. Minutos de Saber. Isso. É legal, é um programa legal. do nosso canal lá do Verdades e Mentiras. É um programa do meu canal da Saber. Que legal, gente. Deixa eu ver, botar aqui. Minutos Só de para Saber vocês é bem verem. legal. Eu não posso botar muito, não, só pro pessoal ver, senão. Eu vou deixar aqui no ponto e no final eu boto pro pessoal ver. Gente, Minutos de Saber, quem quiser. Sara Braga Eventos Reeducacionais Saber. Tá? No final eu vou botar tudo direitinho. Estou fazendo o seu merchan também. Muito obrigada. E muito legal, cara. Tô gostando bastante lá do seu canal. Tá? Só que eu não tinha separado aqui e eu tenho que botar na descrição da live. Desculpa, gente, eu vou deixar depois na descrição da live o canal. Tanto da Sara como do Felipe, botar todos os canais. Depois vocês me mandam pelo o link todo de vocês todos. Tá no final, Rodrigo. No final, a última imagem é sobre isso. Mas tá na imagem. Eu quero botar na descrição da live, o pessoal clicar e ir lá direto pro teu canal, tá? Sim. Ou a pessoa tira um print na hora lá também. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar, que tem muita coisa ainda, tá? Bastante. Então aqui, eu fiquei impressionado isso tudo, né, que você falou, né? Então aqueles satélites prateados, esféricos da NASA, era imenso mesmo, né? Ultimamente a gente tem visto muita notícia e filmagem recente de esferas voadoras, inclusive por militares. São filmagens que vieram a público, mas que simplesmente deixaram margens de dúvidas no ar. Tá? Você deve estar acompanhando tudo isso, né? Com certeza. Alguma dessas novidades te impressionou bastante? Como foi isso? Sim, essas recentes liberações pelos militares têm impressionado, sim, muita gente. Por exemplo, coloca a imagem 12, por gentileza. Isso. Olha só, essa é uma videocaptura em infravermelho feita por membros da Guarda Costeira em Aguadilha, em Porto Rico, em 26 de abril de 2013. Ela não apenas mostra uma aparente esfera se deslocando em alta velocidade, mas também mostra ela se dividindo em duas, mudando de forma. Isso é muito incrível, isso é impressionante, né? Ao lado, o outro vídeo foi feito por um drone militar no Oriente Médio em 12 de julho de 2022. E isso aí mostra uma esfera bem nítida, voadora, sobrevoando rapidamente o que parece ser um acampamento militar. Olha, não há dúvida. Eu vi esse vídeo. Você viu, né? Pois é. É impressionante. Esse não tem dúvida, me desculpa. Não tem como falar que não é.
Não tem, pois Eu é. acho. Sim, Minha e não opinião, né? resta mesmo dúvida que essa filmagem é feita em infravermelho por tripulantes militares do USS Omaha, da Marinha dos Estados Unidos, nas costas de San Diego, na Califórnia, foi feita em 15 de julho de 2019. Ela é hoje a mais focalizada pelos pesquisadores. Na verdade, é a imagem 13. Próxima Tá, imagem. calma Eu aí. estou me Calma aí. Um referindo à imagem segundinho. 13. Tá, calma Isso, aí. Um segundinho aqui. Pronto. isso, essa aí. Então, essa imagem, como eu disse, em infravermelho também, feita por tripulantes, né, militares do SS Omaha, da Marinha dos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia, em 15 de julho de 2019. E hoje é a mais focalizada, sem dúvida, pelos pesquisadores. Filmaram aí uma esfera de uns 2 metros de diâmetro que se locomovia a 254 quilômetros por hora. Olha que loucura! Olha, E caramba. essa coisa, essa esfera, acabou mergulhando no mar. Então, os militares navegaram até o local desse mergulho, mas não acharam nada. Né? E esses vídeos, gente, podem ser achados facilmente no YouTube. Vocês podem Isso. procurar lá que vocês vão achar. Olha, impressionante. Eu conheço esses vídeos, tudo direitinho. Uma pausazinha, tomar uma água também, senão a garganta. Gente, aproveitando, tome bastante água, tá? A umidade do ar tá 30%, na minha cidade tem lugares que tá 20%. Com Aqui essa tá chuva ruim. que tá para vir, essa chuva que tá para vir aqui pro sudeste, vamos ver se melhora, né? Ó, a Cris Aguiar tá falando, já tive experiência também por isso e acredito, tá? É, É mais uma pessoa. Então tá vendo que tem várias pessoas. com certeza. Gente, essa live está sendo retransmitida em 2 canais, não é isso, Sara? Também, né? O Sim, pessoal dos outros. Gente, o pessoal do sim, outro canal, quando depois vocês vêm aqui no meu, deixa o like, tá? sim. Já Deve ser. deixei. Não, Foi o não. Tá primeiro. sendo. Não, não. Está sendo retransmitido no outro Sim, canal. sim, Em está outros sendo canais, né? retransmitido pelo Maravilhas e Mistérios, né? Uhum, Pelos canais do Facebook, Científico e Espiritualismo, UFO uhum. OVNI. A É. gente fez uma Então, bela divulgação. que Dona Vilma tá botando aqui, ó. Pessoal, deixe seu like para fortalecer o É canal. E like é fortalece importante, mesmo. isso mesmo. Não, é importante para as pessoas verem, né? Saberem de tudo. Ó, ela tá falando aqui que ela tem visto esferas dentro de casa, passeando aqui. São brancas e Olha que brilhantes. interessante. Merece uma Dona Vilma, pesquisa. Dona E, por Vilma tem acaso, visto. assim, o interessante é que quando as pessoas como ela avistam, o importante é fotografar, viu? Uhum, Para ver se há uma veracidade, o que é, para um pesquisador que entenda poder avaliar local, horário, aparelho que usou para fotografar. Isso é muito uhum. importante, isso é essencial para o, entre aspas, diagnóstico. Isso, é. O Claudinei tá falando também, já tive também 4 vezes em pleno São Paulo, de dia e de noite, até na janela. Ele fotografou, tem lá na Ah, olha, live que nós fizemos. Eu fiz uma legal. live, já outras lives com ele, tá? Desculpa, Mas eu gente. fiz uma live específica com isso, tá? Com ele falando, né? Então, gente, teve. Manda, qualquer coisa pode mandar para mim, meu e-mail tá aí, tá? Ou qualquer coisa, manda lá no grupo, eu mando pro Felipe, eu mando pra Sara, tá? Quando o pessoal pede, eu mando mesmo, não tem esse negócio comigo. Eu não tenho, eu divido mesmo, tá? Sara, acha que essa esfera que que você estuda, tá? Tem algo a ver muito com aquele Foo Fighters, né? Que muitos pilotos disseram ter visto durante a Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo? Eu até fiz uma live falando. Ah, não, não fiz não. Essa live eu fiz em outro canal, fiz na TV Galáctica. Gente, quem não quiser ver uma introdução dos primeiros passos da ufologia, eu fiz lá explicando. É uma coisinha simples, tá? Mas
para quem não conhece, eu acho interessante estar lá no TV Galáctica. Eu vou fazer aqui no canal também uma live, de repente, em duas partes só, coisa que foi feita em 5 partes, eu vou fazer em 2 partes e pronto aqui, tá? Foi uma coisa que eu acho a gente tem que dividir no que a gente sabe, né? E com isso a gente, vamos dizer, o ufólogo a gente tem que dividir as coisas, né? Então, eu acho que a minha contribuição para a ufologia é isso que eu faço. E o que eu faço aqui nas minhas lives, trazendo vocês, trazendo essas pesquisas, tá? Que eu acho espetacular. E eu aprendo muito. Eu aprendo todo dia com vocês, nos meus estudos também, nas minhas pesquisas. E eu agradeço muito a vocês, tá? Então vamos lá. Desculpa, vamos voltar à pergunta, tá? Que eu fiz. Você acha que esses que são chamados full fighters da Segunda Guerra Mundial? Olha, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas é bem possível que sim. Vamos dar uma olhada na imagem 14? Aqui. A gente sabe que até hoje ninguém descobriu o que eram aquelas aeroformas, né, que pareciam perseguir aeronaves militares. Então, vocês estão vendo aí um recorte de jornal que replicou uma notícia da Associated Press de Paris, na França, de 18 de dezembro de 1944, que diz que as tropas aliadas achavam que os nazistas tinham uma nova arma secreta que consistia de bolas prateadas flutuando no ar. Mas isso descobriu-se mais tarde que não eram armas nazistas. É isso que fala esse recorte aí. Então tá aqui, gente. Uhum. Tá, então para cá nós aqui. Sara, você acha que... Você não acha que algumas esferas podem ser mesmo de tecnologia humana, algum projeto militar, ultra secreto ou algo assim? Tá? Não sei, eu tô imaginando aqui. Será que pode ser? Então, a imagem 15, bem interessante, coloca aí para a gente. Deixa eu botar aqui. Olha só. Calma aí. Isso, essa mesmo. Essas esferas, né, vistas nos combates da Segunda Guerra Mundial, acho que dificilmente vieram de tecnologia humana. Mas nos mais importantes livros, né, sobre a tecnologia aeronáutica e aeroespacial, a gente não encontra nada que sugira que existiu uma arma ou uma aeronave que tenha sido ultra-secreta, com as tais esferas observadoras. Mas, Rodrigo, em tempos recentes, a gente viu surgir esferas voadoras interessantes, como é o caso nessa imagem aí, sob controle remoto, especialmente no Japão, nos Estados Unidos e na Suíça. O Ministério da Defesa do Japão andou testando esse pequeno veículo esférico voador em 2011, esse pretinho aí. E no ano seguinte, os japoneses de Kyushu fizeram experiências com o que chamaram de bola espacial. Olha que bacana, né? Tipo drone, né? Mais ou menos um drone esférico voador. Olha que gracinha isso. Isso aí, ó, gente, 2011, 2012. Já em 2012, na próxima imagem, a próxima imagem também referente a isso. Essa mesmo. Os americanos produziram a Puzzle Box, né? Puzzle Box Orbit, que é essa pequena esfera voadora controlada, gente, remotamente por comando cerebral, através de uma tiara, como vocês estão vendo aí na imagem, que essa tiara tem sensores. Em 2013, os suíços fizeram aí ao lado o gimbal, que era um robô esférico voador e até desviava sozinho de obstáculos quando ainda estava no ar. Olha que coisa bacana e interessante. Muito legal. Isso mesmo. Bem legal, cara. É cada coisa, né? Pois as pessoas vendo isso aí vão ficar impressionadas, né? Tanta gente que não faz ideia que isso já tem 13 anos, 10 anos, mas as pessoas muita gente não faz ideia que essa tecnologia existe
Então, se de repente olha para o céu e vê uma coisa dessa, é impressionante, né? Muito, muito. Engana qualquer um, né? Engana bem muita Tá? gente. É, eu sei. Tá, ô Sara, uma curiosidade aqui. De uns tempos para cá, fala-se muito em aparições de OVNI nas imediações de vulcões, tá? Sim, Eu tenho visto vários, vários, vários. Diz até que alguns entram e saem deles. Existem casos de esferas voadoras perto de vulcões também? sim, e alguns bem expressivos, como no caso dessa Hum, próxima imagem, que é o vulcão deixa eu ver ativo aqui. Popocatépetl, do México. Olha só essa Como, imagem como, 17. como tá o negócio? Eu nunca consigo falar o nome. Eu falo popô, popô, vulcão É popô, eu falo. o Ai, ai. apelido dele, né? É o Popocatépetl. Deixa quieto que é melhor. Então, o vulcão Popocatépetl é monitorado 24 horas por câmeras, né? E muitos fenômenos aéreos anômalos foram filmados, Rodrigo. Alguns dos Hum, objetos parecem entrar e sair daquela caldeira vulcânica, como se aquele calor intenso não afetasse a estrutura, né, entre aspas, da esfera. E, pasme, gente, esporadicamente filmam esferas voadoras por lá, como essa aí da imagem que foi captada em 28 de julho de 2018. Isso é impressionante, né? Não é altera a muito, estrutura muito. nada. Lá uma caldeira vulcânica fervilhando e nada. Tá lá, bonitinha. Eu até já vi vários, né? Vários vídeos, né? Tem alguns que eu discordo, eu vejo que é computação. Deixa eu vir para aqui pra gente. Pronto. Eu discordo, eu acho que CGI, tá? Computação gráfica, que quem não sabe, tá? Mas tem outras que não dá para explicar mesmo. Tem outras que eu vi e eu achei impressionante, tá? Pois é. E é bom essa live que está bem explicativa para as pessoas tirarem, né, as dúvidas sobre essas esferas, sobre vulcões, sobre várias coisas que estão acontecendo mundo Legal. afora até hoje, É né? isso aí. Até hoje, Até hoje. né? E os relâmpagos globulares? Também já ouvi falar sobre isso. No passado chegaram até dizer que eram apenas lendas. E agora sabes que eles existem. Alguma dessas esferas voadoras não podem ser relâmpagos globulares? Sim, coloca por gentileza a imagem 18. Tá, um segundinho só. Gente, desculpa aí que eu tô voltando ativa hoje, tá? Então, calma comigo, não briga não, não puxa minha orelha não, tá? Tá? Para quem não me conhece, eu sou brincalhão assim mesmo, tá? Sou sério e brincalhão ao mesmo tempo. Então vamos lá. É ótimo. Isso. Nessa, nessa imagem, gente, Deixa eu dar um zoom aqui. Primeiro, essa daqui, né? isso. Aqui a gente vê, né, claro, a imagem congelada de um vídeo de 10 segundos feito em Lyons, no Colorado, Estados Unidos, em junho de 2021, de 2001, perdão, 2001. Nessa imagem foi capturada uma esfera luminosa nas imediações de relâmpagos, e a esfera filmada poderia ser bem um relâmpago globular, sim. E uma curiosidade: na imagem da direita, nesse mesmo quadro, a gente vê uma descarga globular criada em laboratório, que era um laboratório da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, em 2014. Olha que interessante. Muito E, interessante. sim, e há quem tente sugerir que as esferas voadoras podem ser apenas nuvens. Coloca a próxima Uhum. imagem, por favor. Calma aí. Isso. Como essas aí, né? Fotografadas em Fujisawa, em Kanagawa, no Japão, em 2015 e em 2016. Olha que gracinha isso aí. Mas isso é altamente improvável, né? As tais nuvens com formato esférico parecem sim ser muitas vezes mais raras até que os relâmpagos globulares. São imagens lindas, né?
Muito interessante. Muito mesmo. É, gente. Calma, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. Então me diz uma coisa, o que você acha daquelas misteriosas esferas metálicas achadas e mantidas pela família Beats nos Estados Unidos? A Aquilo famosa. é esfera, né? Aquilo poderia ser uma das esferas voadoras que acidentou-se e foi capturada? Ó, é indefinido isso, né? A famosa esfera de Betz, né? É a Bets, imagem Beats, 20, Bets. e é Ó, Betz. gente, repara não, tá? Os dois falam inglês perfeitamente. Eu sou uma negação. Eu Não, eu faço até que não, cada, mas cada Felipe sim. coisa errada aqui que, olha, eu mesmo caio na gargalhada depois. Que eu vou escutar a pronúncia no Google. Eu falei, falei tudo errado. Mas tá bom, deixa pra lá. Vamos lá, É, deixa eu botar aqui. imagem 20. Isso, olha. Então, como eu disse, essa é a história da esfera da família Betz, né? Encontrada na X. ilha Fort George, na Flórida, dos Estados Unidos, em 27 de março de 1974. E essa história é bem envolta em controvérsias. Por quê? Porque desde que foi achada nas imediações ali da casa, muitas fantasias e especulações surgiram, claro, né? Várias reportagens foram feitas até que a esfera, que é de aço inoxidável, com 20 centímetros de diâmetro e 10 quilos, né? Acabou ficando vetada para essa curiosidade pública. Diziam que ela reagia a sons, olha que coisa interessante. Além de reagir a Uhum. sons, diziam que ela produzia zunidos, né, barulhinhos, e ela rolava por si mesma, como se tivesse autonomia motora. Olha que maluquice, né? Mas que eu saiba, ela nunca foi vista, né, voando. Alguns ufofilistas sugeriram que pode ser uma sonda alienígena que se acidentou e não conseguiu mais voar, mas isso ficou muito longe de ser comprovado. Fala-se muito também de uma segunda esfera, que é a próxima imagem, a imagem número 21. Isso, uma segunda esfera. Essa esfera surgiu há mais de 40 anos. Ela é guardada pelo produtor musical Jim Marlin, no Texas, nos Estados Unidos. Essa, Rodrigo, é uma peça metálica e magnética. Ela tem 80 centímetros de circunferência e pesa mais ou menos 22,6 quilos. Então, o Jim pegou essa e outras esferas e disseram que foram abandonadas por um OVNI. Olha que doideira, né? O Ronnie Uhum. Downson, amigo dele, amigo do Jim, ele tem se esforçado para preservar essa esfera que dizem que emite um campo de força e se move no chão por conta própria, mas também eu nunca ouvi dizer que ela foi vista voando. Também nunca ouvi dizer. Mas que é É, interessante. muito interessante. Tô adorando, tô adorando. E tem muita coisa aqui que eu já vi. Deixa eu voltar aqui, tá? Eu tô achando interessante. Então já se sabe pelo menos que duas esferas metálicas que chegaram às mãos de civis. E os céticos, o que dizem disso? Qual a explicação que eles dão sobre isso tudo? O que você acha? Dizem que também elas são parte de antigos rolamentos esféricos grandes, né? Uhum. Oxidados, desmontados. Isso aparece aí na imagem 22. Deixa eu botar Falam que aqui, calma aí. pode Uns se tratar disso segundos. aí. Isso aí. Hum. Uhum. Essas são as explicações mais frequentes, né? Que são mesmo partes de antigos rolamentos gigantes, né? Desmontados e oxidados. Né? Não sei. Olha aí na imagem 23. Calma aí. Sim, essa mesmo. E dizem também que as esferas são peças de válvulas de retenção, esfera, né, utilizadas nessas Uhum. tubulações industriais para o controle de fluxo de substância. Também é uma esfera grande e metalizada, né? É, Então, é cara. o que dizem a respeito alguns céticos. A gente não É, tem como dar uma precisão de informação sobre isso, não.
Cara. É. Eu tô aqui pensando em várias coisas que tá passando na minha cabeça, mas vamos continuar a live aqui. Depois dessas incríveis experiências científicas que andam fazendo e documentários em vídeos aquele misterioso rancho do Skinwalker lá nos Estados Unidos, os ufólogos do mundo todo voltaram a discutir com seriedade a tal hipótese interdimensional. Dona Vilma vai adorar falar sobre isso agora. Escuta aí, Dona Vilma, para você, tá? Origem Desconhecida, o canal dela agora. Vão lá para ver, tá, gente? O canal dela também. Então, a hipótese interdimensional, tá? Que dizem que são OVNIs, que podem se deslocar por outras dimensões, que são invisíveis para nós. As esferas voadoras sinalizam a favor da teoria interdimensional. É isso mesmo? Então. Ou eu estou errado, eu estou fazendo uma bagunça toda, não sei. Vamos lá. Sim, mas coloca a imagem 24. Um tá segundo bem legal. só. Deixa eu ver aqui. Acertando aqui, gente, que eu tô dando zoom para quem tá no celular, né? Sara, você até me salientou isso, que eu gostei muito. E eu percebi que 85% das pessoas veem a live pelo celular. Tem que me preocupar mais sobre isso. Com certeza. Aqui. Isso. Sobre a teoria interdimensional, como eu falei antes, ela tem ganhado força, né, nos últimos anos por causa dos muitos casos de aparições e de desaparições dos OVNIs sob a claridade, né, sob os dias mais claros, numa mesma coordenada aérea. Então, aquele que eu falei mais cedo, o mexicano Juanito Juan, que foi o sortudo das esferas voadoras, né? Ele afirma que filmou esse fenômeno aí no Parque Arqueológico de Teotihuacan, no México, em 2 de julho de 2023, tem pouco tempo. Ele assegura, né, que conseguiu flagrar esse súbito sumiço de uma esfera à plena luz do dia, lá no fundinho, isso aí mesmo, onde está a seta. Então, bem interessante. Agora, conforme a sua pergunta sobre o rancho Skinwalker, na imagem 25, sim, a equipe que está investigando cientificamente esse mistério dessa fenomenologia vem acontecendo com frequência no Skinwalker, que também é em Utah, nos Estados Unidos, tem conseguido registrar sob infravermelho pequenas esferas que se deslocam pela enorme propriedade. E dizem que ela pode ser atingida, que ela é atingida por fenômenos paranormais há muito tempo. Então, alguns casos sugerem deslocamentos interdimensionais aos olhos dos pesquisadores. Essa imagem aí é lá do rancho Skinwalker. Entendi. Eu tenho visto, quem não conhece tem uma série, né? Acho que é no History. É no History. History Channel, isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Muito boa, impressionante a série. E por sinal tá passando de manhã, tá? De manhã que passa quase todos os dias, eu acho. Tá? Às vezes não dá para eu ver. Tá? Porque não viu, veja. Muito legal. Bem, com isso tudo que conversamos aqui, me parece que já existe uma farta documentação para comprovar a realidade dos fenômenos anômalos não identificados, ou FANIs esféricos. Eu acho que muita gente vê essas coisas, como foi comprovado aqui pelo chat, várias pessoas relatando que viram. Que viram esses FANIs, tá? Deve ter receio até de relatar suas observações. O que uma pessoa que vê esse fenômeno deve fazer para ajudar a ufologia. Então, quer dizer, aqui teve pessoas que relataram para a gente, mas eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui, tem 317 pessoas
nos vendo, que deve ter gente que tem até um receio de falar, tá? Eu mesmo, se eu for falar alguma coisa aqui com meus pais, ele fala, Rodrigo, papai, não quer saber desse negócio não. Eu falei, tá bom, pai, então deixa eu. Então, o que eles devem fazer para ajudar a ufologia? Bom, com certeza o número de avistamentos é bem maior do que os notificados pelos ufólogos civis e militares, né? Aí na imagem 26, por exemplo, a gente tem 2 exemplos disso. O que acontece? Muita gente guarda esses avistamentos para si, né? Deixando de comentar, até mesmo com parentes, por receio de julgamento, né? Como você acabou de falar. Um problema sério é que algumas pessoas, como eu falei mais cedo, divulgam fotos, vídeos, desenhos de esferas voadoras sem informar os dados básicos para que possa ser feita uma pesquisa séria. Então, a gente recebe imagens como essa, sem referência básica, né, para o início de um estudo, sem contar as muitas fraudes e as brincadeiras também que acontecem bastante. Então, é essencial, gente, tentar reunir o máximo de informação disponível para facilitar o trabalho dos ufólogos, né? Então, no quadro que vocês estão vendo aí, são alguns dados que são essenciais e se a gente puder informar para vocês, já vão ajudar muito. Isso está em tela cheia aí. Então, é legal que seja catalogado com as informações seguintes, né? Local, cidade, país, quando aconteceu a data e horário, né? Direção e duração da aparição, evoluções, ruídos, luzes e rastros, testemunhas, né? Dados para o contato, equipamento usado. Então, o interessante é que o que puder obter de informação, melhor. E sem esses dados fundamentais, a gente fica perdido, né, no universo que tem muitas possibilidades, entre os fenômenos anômalos não identificados, né, os FANI, e também outros tantos comuns que poderiam ser facilmente explicados, mesmo que só visualizados, filmados ou radarizados, né? Na imagem 27 está mostrando isso. É um fenômeno anômalo, não identificado. Isso aí. Eu vou Aí tem, aumentar aqui para sim, isso, fenômenos atmosféricos raros, né? Efeitos Foi bom ópticos você mal botar, você interpretados. botou aqui, porque tem muita gente que hoje não sabe o que é FANI, tá? Sim. Existem as novas nomenclaturas, tá? E é FANI muito é legal fenômenos vocês. anômalos não identificados. Não identificados, tá aqui, ó. Então aqui vocês estão vendo aqui. Que abraça OVNI, na verdade, né? OVNI, aqui... Rodrigo, OVNI é uma categoria de FANI. Eles mudaram tudo, mas... Botaram WAPs, não sei o que, mas eu acho certo, né? Porque tem muita coisa que eles destrincharam nessas novas nomenclaturas, né? Mas sim, vamos lá. olha aí, nessa mesma imagem, Rodrigo, não tira ainda não. A gente pode observar aí, ó, fenômenos atmosféricos raros, né? Efeitos ópticos mal interpretados, fenômenos geofísicos e geoquímicos inexplorados, balões artesanais, científicos ou de passeio, fraudes e brincadeiras, tecnologia humana ultrasecreta, tecnologia de inteligências alienígenas, bioformas desconhecidas e manifestações interdimensionais. São explicações possíveis para esse fenômeno que está aparecendo aí. Então, é por isso que é tão importante fazer essa catalogação que eu mencionei. Bem interessante, cara. Tá? Ô, Sara, deixa eu ver aqui. Eu botei. Botei sim, botei. Não, tanto que eu tava vendo que vocês mandaram outra foto, mas foi colocado assim, que tá tudo na ordem aqui. Sim, foi tudo colocado. Inclusive, essa foto aí tá fechando o nosso acervo das esferas, das intrigantes esferas voadoras. Isso. Agora, antes de eu dar o fechamento todo aqui, vamos para perguntas que eu andei separando, tá? Gente, se eu esquecer alguma, pode mandar de novo mas eu acho que eu peguei todas aqui, tá?
Primeira pergunta. Origem desconhecida. Dona Vilma Mazzoni. Pergunto, que tipo de civilizações habita nestas esferas? Pois é, isso infelizmente não cabe ao meu conhecimento, né? Porque, como eu disse no início da live, a gente não sabe se está avistando uma espécie de satélite, um balão, né? Não tem Uhum. como dar uma precisão, é isso, não tem como, porque não se sabe nem se essas esferas são habitadas, como é que fala? São tripuladas ou não, né? Então, essa pergunta não tem como ter uma resposta objetiva, Isso só especulação infeliz. mesmo. Eu acho que, minha opinião, que não são, tá? Que são tipo um robô, sei lá, algumas coisas assim que são não Sim. tripuladas e são sondas, é, vamos dizer assim, como se faz, tipo controle remoto. Vamos, tô usando nossa que a gente conhece, tipo um controle remoto só de lá deles, né? É por Minha isso que eu opinião. trouxe, sim, foi por isso que eu trouxe essa diversificação, essa Uhum, diversidade de imagens, de exemplos, né? Porque elas uhum, respondem também essa pergunta, como a gente viu, drones esféricos, né? uhum, As esferas, a de Betsy e a outra lá que é. pode ser rolamento de estruturas antigas, né, oxidadas, pode ser também alguma coisa desconhecida por nós, então não tem como dar uma resposta exata, não. Fica mesmo no campo do pode ser. Vou fazer a minha pergunta agora, tá? Você não acha que isso pode ser também, tipo assim, a máquina do tempo? Pessoas que vivem lá população que vive lá na frente, que vieram atrás para mandar ideia, sei lá, alguma coisa desse tipo. Tipo aquele seriado, O Túnel do Tempo. Não sei Bom, se pode você ser já uma viu isso, teoria, né? Pode ser né? uma teoria, como eu disse, está no campo do pode Uhum, ser, mas uhum. não tem como saber, né? A gente não tem como falar que sim nem que não. Seria muita pretensão da minha parte dizer, é isso ou é aquilo, entendeu? Então, Ó, eu vou até dar uma sugestão. Todos esses filmes, Túnel do Tempo, Perdido no Espaço, gente, vocês veem na Star Trek, Rede Brasil, tá? Eu não perco, cara. Tem cada seriado que é espetacular, tá? Eu fico. Só coisa lá antiga mesmo, tá? Bem a legal. Enterprise do Capitão Kirk. Tem uma opção de troço, tem uma opção de troço, tá? Ó, o Wilson Sampaio está perguntando aqui. Pergunta: por que as autoridades fazem tanto mistério e esconde esses eventos da população em geral? Olha, Acho eu que imagino, a pergunta dele é dele e de muita gente que está vendo hoje aí. eu acho que seja por acordos internacionais, né? Exploração científica Uhum. secreta, esse tipo de coisa. É. Então, vamos lá. Porque precisa haver um mistério, né? Dependendo do que pode ser descoberto, o mistério, em alguns casos, precisa mesmo existir. Até de segurança nacional. Né? Até eu acho que foi falado sobre isso na live com o Felipe, tá? Sim, Se eu não sim, me foi engano, sim. foi falado, sim, foi. Tá? Claudinei tá falando, eu só vi esferas de cada 4 anos. Tem alguma explicação relacionada a isso? Que ele só vê a cada 4 anos que vê essas esferas. Não, Eu acho eu que não, né? desconheço. A gente desconhece esse tempo, né, esse período, não sei do que se trata. Aí ele pergunta também: o vídeo é na Zona Oeste? Esse UFO estava aqui na minha casa, na região do Pico. Ele mora em São Paulo, tá? Uhum. Mas não foi, É, não. não sei, esse É. vídeo. Qual vídeo? Provavelmente foi no começo da live, tá? Ah, tá. Eu preciso saber qual vídeo se trata.
Foi no Uhum. início. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Dia 7/10 foi quando eu vi a esfera a primeira vez. Era prata e muito grande. De Ah, dia, com muito sol. sim, foi um É que ele, avistamento dele, ele, né? ele mandou vários. Eu tenho os vídeos dele, eu tenho tudo gravado, Depois você tá, manda tá pra aqui gente, Rodrigo. A guardado. gente analisa e dá um Tá, parecer, né? eu vou deixar. Quando ele me der autorização, ou ele manda direto para vocês Sim, sim. também, né? Não tem importância, tá? Pode sim, foi um prazer. Tá, tá. O Marcos Elísio, Associação CEPEX, gente, ajudem ele aí, tá? O Marcos Elísio, ele tem um, um programa, vamos dizer assim, né? De CEPEX é negócio de xadrez, mas só que ele foi essa, como que eu falo, esse projeto dele, ele foi feito através de uma, mas assim, falaram para ele para fazer, na época foi feito e hoje ganhou prêmios internacionais, um negócio muito legal, tá? Ele é deficiente físico, tá? E ele ajuda as pessoas. Tá? Aí falar, seria a Mãe do Ouro aqui no interior de Minas, essas esferas? Ele está falando sobre a Mãe do Ouro. E teve outras pessoas falando, se eu não me engano, foi o Pacheco, Vinícius Pacheco também, ó, ele botou aqui, Vinícius Pacheco, a Mãe do Ouro tem aqui na Floresta da Tijuca. Eu tinha lido alguma coisa a respeito sobre isso. Mãe do ouro tem vários tipos. Então, parece de origem natural, pode ser de origem natural. Ou artificial também. São Uhum. desconhecidos, né? Então, não dá Claudinei para pergunta, saber. Sara, você já viu algum de forma de uma holografia ou quê? Se eu já Armação, vi não sei, algo de quadrada, forma holográfica ou armação quadrada, quadrada né? sobre a esfera. Sob esfera, que ela muda de cor e sumir a armação, alguma coisa desse estilo. Acho que ele tá falando aqueles negócios que fica girando, girando. Eu já vi em vídeos, mas eu não sei a veracidade, né? Não Uhum. sei a origem, então pode ser ficção, né? Pode A ser gente tem que ter computação só gráfica, analisando, né? só Só analisando. analisando, Sim, botando no programa para analisar, né? sim. E o Marcos ele pergunta de novo, tá? Os moradores das zonas rurais de Minas chamam essas esferas de Mãe do Ouro. São os mesmos? Aí ele fala, ele mora, sabe aonde? Em Itaúna. Sei. Tá? E lá tá tendo muito avistamento. Eu já recebi vários vídeos de lá e eu tô separando isso para fazer uma live sobre Itaúna. Eu não vou até falar muito, não, senão o pessoal me, me copia aqui. Eles adoram copiar. Vamos lá. Sim, sobre essa pergunta dele, Rodrigo, sobre a. Uhum, Pode ser uma forma vivente desconhecida, né? uhum. Uma forma de Pode vida ser. desconhecida, não tem como saber, né, realmente. Aqui, ó. Vinícius tá falando. Rodrigo, vou para a Atafona fazer vigília. Marca uma galera. Calma, meu filho. Eu tô reforma ainda da casa lá de Atafona. Tô reformando essa e a outra também, tá? Ai, ai. Gente, eu tô vendo aqui, tem vários. Gente, o que eu não botei aqui os comentários, eu peguei os principais, fui botando para não atrapalhar o andamento da live, né? E eu acho que foi todo. Gente, se eu esqueci alguma coisa, tem um comentário aqui que eu achei interessante, aqui da Luzes de Maria, tá? Estou gostando muito de me inteirar sobre o assunto. Obrigado, É a tá? minha Eu quero mãe, agradecer. Ah, é a sua mãe? é a minha mãe nos prestigiando aí. Que bom, que bom, que bom. Ó, não tem nada. Foi bom você falar, porque não tinha nada marcado sobre isso. Eu peguei o comentário aqui, É, é, sem legal. querer, botei aí, não sabia que era sua mãe. Ó, foi um É, prazer, tá? Gente, então, tá. Então é isso. Sara, como ela falou, sua mãe falou, eu também me terei e tirei algumas dúvidas de filmes que eu vejo na internet.
que para a gente ter cuidado, ter, como posso dizer, um certo receio quando você vê, gente, viu, para, analisa, vê a fonte de onde está vindo, se é fidedigna, né? Se é uma coisa séria, se é um site qualquer. Eu tenho um site que tudo que vem de lá eu não publico nada, 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 nada. Tá? Tem que Ele pode observar até mesmo. botar. Tem até lugares que eu na mesma hora eu já aprovo na mesma hora, tá? Mas tem lugares que eu deixo de colocar, porque eu já sei que é fake. E fake é a pior coisa do mundo, a gente chegar e retransmitir um fake. Isso é Isso é crime, cara. horrível. Isso é horrível. Traga com tudo, com a reputação do canal, com o pesquisador, né? Tem que ser sério isso. Luciano Garcia, obrigado. Like número 30, compartilhado aqui. Obrigado, obrigado. Obrigada. É, aí ele pergunta também se tem ETs dentro dessas nuvens de plasma, tá, gente? É como a gente diz, tudo é teoria, tudo a gente não Pra quem tem com sabe, não Martinha, tem. a gente não sabe. A gente não pode chegar e falar uma coisa aqui que Claro não que tem não. nada Mas seria comprovado. interessante se tivesse. Quando alguém tiver filmar, botar alguma coisa, ela tiver um ETzinho lá dentro, manda pra gente que na mesma hora a gente bota aqui. Manda Isso aí. local, manda tudo, o original, principalmente, você não falou, eu acho. O original, foto original, vídeo original, quando mandarem, né? Isso aí. Para não perder a qualidade na hora que a gente colocar num programa de fazer, vamos Exatamente. dizer assim, fazer uma análise, né? A foto Sim. ou do vídeo. Agora, Sara, eu quero te agradecer muito, tá? Sua presença hoje passou até da hora, né? Mas eu tive que bater um papinho com o pessoal. Foi Gente, ótimo. eu estou vendo, tá? Chegamos a 300 e poucas pessoas, caiu um pouco agora no Bacana. final. Geralmente no final cai mesmo, tá? Mas eu quero, gente, quem viu, quem tá vendo em outro canal, tá vendo na retransmissão em outro canal, no canal deles aí, vem no meu depois e deixa o likezinho, vem se inscreva no canal, que é importante, tá? Eu tô voltando a fazer live agora, então eu fiquei parado por conta de obras aqui em casa, tive que aguentar tanta coisa calado. Olha, Sara, você não sabe, tá? Então é importante Imagina. as pessoas. Imagina mesmo, o negócio foi feio, tá? Então é importante que as pessoas deixem o like, compartilhem, deixe o comentário depois, também é importantíssimo. Deixe o comentário. E outra coisa, todos os comentários vão ser respondidos. E o que for, tiver pergunta, eu mando para vocês. Aviso, tem pergunta lá. Sim, Tá? era isso. A respeito disso também, peço licença para te interromper, a respeito disso que eu queria falar, né? Gente, quem tiver perguntas que eu não pude responder agora, pode deixar nos comentários da live, eu entro, respondo aí mesmo no canal do Rodrigo. Podem contatar a gente, o Felipe e eu, nos nossos canais. Vocês vão ver em seguida aí os nossos endereços, né? Vou E, botar Rodrigo, agora. agora estou Botar agora aproveitando aqui, também. ó. Olha lá aqui, ó. Aí, Ó, isso. calma aí. Pronto. Que aqui não dá para ver muito bem, mas depois eu vou botar na descrição da live esses canais, todos os canais, tá? Sim, sim. Aí tem o grupo do Facebook, o UFO-OVNI, né? O meu canal em vermelho, que é Saber do Brasil, @Saber do Brasil. E em preto também o endereço de Saber do Brasil, do YouTube, né? Aí tem também na imagem fotos das nossas apresentações, dos nossos programas nos canais, vídeos ufológicos, o sensitivo que o Felipe faz no meu canal, a psicobioenergética da felicidade, banners que eu escrevo sobre política, sobre gestão de pessoas. O Felipe escreve também política e espiritualidade, está tudo aí descrito nessa imagem. E Então, tem um se alguém canal de tiver... vocês dois. Desculpa, né? Calma aí. Pode falar. Deixa eu botar aqui.
E também tem um canal que vocês dois também, vamos dizer, é um canal meio humorístico, que eu já vi Não, tá algumas. dentro do saber, tá Tá dentro do dentro meu desse. canal. Ah, Isso tá é dentro também, né? um programa que chama Ah, tá. sobre o relacionamento. Relacionamento é um programa com X, né? Onde o Felipe interpreta o Acrebiano e eu a Evódia. Uhum. Gente, a gente tem uma playlist do relacionamento no meu canal da Saber. É muito engraçado. São vídeos curtos de no máximo 2 minutos. Dá uma assistida lá, vocês vão gostar, vocês vão dar boas risadas. Eu tenho Bem legal. certeza que eu já andei vendo aqui. Calma aí, deixa eu botar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Ai, ai. Sara E Braga, Eventos Reeducacionais Saber, sim, tá? Esse aqui é um. Tem várias obrigada, coisas, Rodrigo. Esse aí. tá? Ele tem Esse 63 daqui, vídeos, tá? tá? Eu Alguns vou. shorts. Como o link aqui fica proibido para todos, eu vou botar aqui, tá? Eu vou botar todos os links agora no chat, tá? Agora vamos pro Sim. próximo. Tá? Para interromper aqui. Vamos aqui pro próximo. Ai, acabou. Aí que... não, tem. Não, tem outro aqui. Ah, é. Mas eu vi, você viu. Não, que eu tinha visto outros. Ah, que é por causa que eu vi vários vídeos aqui. Você estava vendo as playlists. Ah, Essa tá. imagem que você acabou de colocar foi a última. Tá bom, mas isso aí tá bom que aí o pessoal terminando a live já vai direto lá pro seu site, já tem um link aí, vou deixar fixado agora aqui no Na descrição, né? se eu conseguir, né? Calma aí. Que eu tenho um coraçãozinho aqui que deve ser o negócio. Deixa eu sair daqui que eu fixo na descrição aí do chat. Sim. Enquanto você deixa aí, eu aproveito, Rodrigo, para fazer o meu agradecimento, né? Primeiro a você por ter feito esse convite, legal demais. Produzir essa live para vocês foi muito bacana, muito prazeroso. Que legal. Eu espero que tenha sido útil, né? Que realmente seja interessante para a pesquisa séria das pessoas. E se houver alguma dúvida a respeito, alguma curiosidade, ou até mesmo alguma crítica, né, de alguém que possa não ter gostado de alguma coisa, pode falar comigo, com o Eu acho Felipe. difícil. Eu acho Mas difícil. eu agradeço muito. Entra em contato com a gente, tanto comigo quanto com ele. E eu agradeço demais, Rodrigo. Muito obrigada. Foi muito legal fazer aqui essa live com você. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, tá? Eu até peço desculpa a todos quem tinha marcado uma live antes, numa data anterior, né? Mas foi impossível de eu fazer a live aqui dentro do meu quarto, tá? Falando nisso, esse fundo aqui vai sair, tá, gente? Eu tô organizando uma outra coisa aqui, tá? O bom é que Então passou, é isso. né? A bagunça passou, o estresse acabou. Você tá de volta com Não suas acabou, lives. ainda não acabou muito não, mas deu Mas vai para passar logo. se melhorar. Tá? Então, ô Sara Braga, eu quero agradecer. Quero convidar o Felipe para dar um tchauzinho também pro pessoal aí. Felipe tá aí ainda ou saiu? Tá Manda, sim. entra aí para vir dar um tchauzinho aqui. Depois manda para ele vir aqui dar um tchauzinho a todos, dar um abraço a todos. Aí vem aí atrás aí, dá um tchauzinho para não dar microfonia, né? Sim, Tá? sim, ele E já aqui, vem. Marcos está falando que se inscreveu lá no seu canal. Muito obrigada, Marcos. Tá. Seja bem-vindo. Ele falou que chegou. Oi. Tô com saudade, hein? Estão precisando fazer outra live, hein? Estão com saudade. Tá? Vamos marcar com calma aqui. Tá? Ficou muito bacana, né? Muita informação útil, interessante. Eu espero que todos tenham aproveitado, né? Porque realmente a Sara está se saindo uma pesquisadora de primeira. Está se dedicando, está procurando fazer um trabalho
para resgatar um pouco da ufologia séria, que está faltando tanto no mundo hoje. Está faltando mesmo, e é um prazer fazer esse trabalho bacana e dividir com vocês. Legal, muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado a todos vocês. Tá? Eu que tenho que agradecer a vocês dois, não só a Sara, ao Felipe também, tá? Vocês dois são um casal espetacular. Dona Vilma tá falando, ó, Dona Vilma tá falando, ó, casal lindo. Obrigada. Dona Vilma é fogo. Tá? Vocês são espetaculares, tá? Vocês passam conhecimento e seriedade na ufologia, tá? Obrigado. Quero agradecer a vocês, tá? Então, gente, um abraço a todos, até a próxima. E boa tamo reforma junto. aí. Ah, não, chega, acaba. Eu não falo em reforma até ano que vem, pelo amor de Deus. Ah, gente, eu ia mostrar aqui, ó, um presente. Ó, um presentinho que eu ganhei, ó, da Dona Vilma. Que gracinha! Tá, não é horário, não, o horário tá parado. Vem Coloca com- no fundo novo. Esse é literalmente um ET da hora. Ah, É um ET da hora, legal. é, Coloca no fundo novo, que você falou que vai mudar. Bacana. isso. Então, tá bom, gente. Um abração. Grande Até a abraço. próxima. Tá? É. E vocês marcaram o meu retorno, né? Tem isso, né? Tá. Que tenha Então, vou... para crescer de sucesso. Muito sucesso para você, certeza, no seu com canal. certeza. A live bombou. Eu falo assim que eu vi aqui. Então deixa eu botar aqui rapidinho um agradecimento a todos, tá? Um abraço. Tchau. E me espere que vocês vão ver a minha próxima live. Eu vou avisar para vocês aí. Tchau. Beleza. Sara e Felipe, uma boa noite. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada, tchau. Tchau. Beleza.